Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com uma dúvida interessante: quem teria levado Davi a fazer o censo, contar o número de cidadãos do seu reino? Teria sido Deus ou o diabo? Se nós lermos a Bíblia isolando passagens umas das outras, nós podemos pensar que existem contradições nela. Mas se lermos usando as passagens para se complementarem, aí entenderemos melhor o que Deus quis dizer. Em certas passagens são omitidas informações que existem em outras passagens por causa do que Deus quer transmitir ali. Em alguns lugares não é interessante Deus acrescentar aquelas informações, mas nós as encontramos em outros lugares. Mas nós não devemos tomar, portanto, as passagens isoladamente. Em um evangelho, o Senhor liberta um possesso cujos espíritos imundos entram nos porcos. Em outro evangelho, são 2 possessos. Contradição? Não. Na realidade, eram 2 mesmo. Mas em um evangelho, o foco não estava no número de possessos. Em 2 Samuel diz que o Senhor incitou Davi a fazer o censo do povo. A passagem é 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Em 1 Crônicas diz que foi Satanás quem incitou Davi a fazer isso. 1 Crônicas 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Há outras questões na Bíblia que parecem contradição, como a da causa da morte de Judas, que em uma passagem diz que ele se enforcou e em outra diz que caiu de uma certa altura e morreu. Na verdade, as duas coisas aconteceram. Ele se enforcou e caiu. Como aconteceu depois da invasão do Iraque, com um dos ministros de Saddam Hussein, ele morreu enforcado e decapitado. Porque era muito gordo e pesado, a corda da forca se esticou e acabou arrancando a sua cabeça com o tranco, com o impacto. Tenta imaginar que o mesmo que foi dito de Davi sobre o censo do povo e as consequências que isso trouxe, fosse dito de Jó. Suponha que existisse uma passagem dizendo que o Senhor lançou sobre Jó todo aquele sofrimento e outra passagem dizendo que foi Satanás quem fez isso. Porém, como nós temos o texto de Jó bem detalhado, ali nós aprendemos o modus operandi de Deus. Fica claro que foi ideia de Satanás causar todo aquele mal a Jó, mas que ele não podia agir sem a permissão de Deus. Então precisou passar no céu e só saiu de lá com essa permissão porque Deus tinha algo a ensinar a Jó. No frigir dos ovos, Deus sempre cumpre os seus propósitos, ainda que tenham sido desencadeados pelo diabo, que nem se dá conta de que ele não passa de um peão no tabuleiro de Deus. Portanto, na passagem do censo de Davi, deve ter acontecido a mesma coisa, já que nós temos em Jó uma jurisprudência do modo de Deus agir e administrar as coisas. Satanás maquina a coisa toda, Deus permite porque quer transformar aquilo em um instrumento de disciplina para o seu povo, e o diabo é autorizado a colocar o seu plano em ação. De tudo isso, nós podemos aprender que o diabo não tem poder para tocar no crente, a menos que tenha a permissão explícita de Deus para isso. Mas essa permissão Deus só dará se entender que aquilo é uma forma de nos disciplinar ou ensinar algo, fazendo com que o mal se transforme em bem para nós e em mais uma derrota para o diabo. Afinal, com a traição e condenação de Jesus à cruz, não parecia que o diabo estava levando vantagem? No entanto, todas as suas maquinações para instigar Judas e os outros, visando aquele desfecho, só serviram para que Cristo consumasse a obra que viria a derrotar o próprio Satanás. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Gênesis 50:20: vós bem intentastes mal contra mim, isto José dizendo aos seus irmãos, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente em vida.